Tudo bom, pessoal? Então voltamos aqui para a nossa segunda parte do vídeo sobre progresso algorítmico das LLMs, tá? Na primeira parte a gente viu basicamente os critérios que são usados para medir esse progresso, tá? E agora a gente ficou de ver o que esperar do futuro das LLMs, tá? Então, sem mais delongas, deixa eu compartilhar a tela com vocês, tá? Vou compartilhar a tela cheia, como sempre, tá? Bom, então vamos aqui partir já para a apresentação, tá? Só ocultar. Então vamos lá. O que esperar então do futuro dos LLMs, né, com base nesse progresso aí algorítmico? A ideia é a gente falar um pouquinho sobre isso, tá? É um disclaimer aqui para vocês, tá? Muitas dessas coisas que eu vou falar a partir de agora, tá? São especulativas no sentido de que a gente ainda não tem, né, implementado digamos assim, num grande produto isso daí. Isso ainda é fruto de pesquisa científica, tá? Mas é interessante para vocês já ficarem sabendo para ver o que a gente pode esperar, enfim, ver se alguns caminhos que estão sendo tomados vão ser os que vão realmente vingar ou não. Tá? Então, o que esperar do futuro dos LLMs? Bom, a primeira coisa é o que está sendo trabalhada, né, em LLMs, é dar um passo a mais, tá? É dar um passo em direção às Artificial General Intelligence, as AGIs, que são as inteligências artificiais, né, digamos assim, de nível humano, né? Em alguns casos até sobre-humano. Então, uma coisa que que a comunidade tem discutido bastante, está sendo bastante influenciada, é em cima do conceito de sistemas de pensamento, tá? Que é um conceito que foi popularizado pelo Daniel Kahneman, que é um ganhador do Nobel de Economia, e que ele fala nesse livro dele aqui, Think Fast and Slow. Então, basicamente, você tem alguns estudos de neurociência, tá, que o Kahneman bota. Está falando de dois sistemas, né? Ele fala de dois sistemas de pensamento, tá? Um sistema 1, que é mais intuitivo, que a gente faz as coisas de maneira muitas vezes inconsciente, faz rapidamente, essa coisa associativa que muitas vezes a gente usa, né? E quando a gente aprende, a gente vai muitas vezes num piloto automático, né? Por exemplo, dirigir o carro, né? Quando você está aprendendo a dirigir o carro, você tem aquela coisa, presta bastante atenção, coisa e tal, né? Depois que você já ganhou experiência, tirou sua carteira, foi ali para o trânsito da sua cidade, você acaba conhecendo os caminhos e acaba indo muitas vezes no piloto automático, tá? Você está dirigindo ali, está prestando atenção, né? Está com aquela visão, muitas vezes visão periférica funcionando, mas você não está com toda a sua atenção voltada naquilo lá, tá? Todo o seu sistema de pensamento voltado naquilo lá. Você consegue fazer outras coisas, né? Ouvir uma música ali, ouvir uma notícia, enfim, mas está dirigindo, prestando atenção no trânsito ali. E você tem um segundo sistema, né, que está mais ligado ao raciocínio, ao pensamento de raciocínio lógico, né? É alguma coisa que você precisa ter um esforço maior, né? Ele é um pouco devagar, usa muito essa coisa da lógica, tá? E esses dois aqui são usados muito para a gente no nosso dia a dia, tá? Quando você precisa fazer alguma coisa que você já está acostumado a fazer, você vai para o teu sistema 1. Quando você tem alguma coisa que você não está acostumado a fazer, ou você precisa aprender, você vai para o teu sistema 2, tá? De maneira comparativa, tá? Vamos usar o xadrez, né, para comparar esses dois sistemas, tá? De uma maneira mais lúdica, vamos dizer assim. Então, quando você joga uma partida rápida de xadrez ali, um treinamento, alguma coisa nesse sentido, você já está no teu sistema 1. Tá? Vai gerando as possibilidades ali da partida que você vai vindo. E você não precisa de grandes coisas ali, né? Obviamente, se você já estiver acostumado a jogar xadrez. Quando você está participando de um torneio,
você já libera o teu sistema 2. Por quê? Porque ele é um sistema mais lógico, tá? E aí, nesse caso, você está vendo o teu oponente, você está criando ali uma árvore de possibilidades de jogadas, tá? Quando a gente fala de árvore de possibilidades, a gente está falando disso aqui. Você começa a mapear ali mentalmente quais são as suas possibilidades. Ó, se o meu oponente usar o peão dele, eu posso fazer isso. Se ele usar, sei lá, a torre, posso fazer aquilo. Então você vai mapeando ali no tabuleiro com a sua árvore de possibilidades. E você faz isso com o seu sistema 2, tá? Hoje, os LLMs, eles usam basicamente o sistema 1. É aquela coisa lá, você treina o teu modelo, ele vai estar acostumado com aquilo lá. É o mesmo exemplo de aprender a dirigir, tá? Você aprendeu a dirigir, você treinou a rede neural para fazer alguma coisa, tá? Depois que aprendeu, começou a usar ali no dia a dia, entra no piloto automático. Então é um pouco assim, mal comparando, é mais ou menos como está o estágio atual das LLMs. O estágio do sistema 1, tá? Então é como se fosse, por exemplo, você estivesse num trem e está botando o trilho à frente, tá? O sistema 1 é isso. No caso das redes neurais, né? Então pedir que você vai pedir para fazer coisa, ela vai construindo ali o trilho do teu trem, tá? Para o sistema 2, você tem uma troca ali, né? Um trade-off, que é chamado. A gente converte tempo em precisão. Então, qual que é a ideia ali? A gente viu, né, no primeiro vídeo, por exemplo, ali naquela demonstração do ChatGPT, que criou ali, fez aquele trabalho ali que eu pedi para o valuation da Scale AI, fez muito rápido, né? Então você vê que hoje a IA ela consegue fazer dentro ali daquele sistema 1, ela consegue atender os seus pedidos de maneira muito rápida. Quando a gente vai conseguir fazer essa transição, ou a gente tentando fazer essa transição, a gente vai fazer um trade-off, ou seja, ela vai ser mais precisa porque vai estar usando um sistema 2, mas vai demorar mais tempo para responder o seu questionamento, tá? Então, um dos modelos que estão sendo desenvolvidos, estão sendo pesquisados, né, e testados, é esse modelo de Tree of Thoughts, que é basicamente tentar fazer com a rede neural o que a gente faz, por exemplo, no xadrez, né? Aqui, ó, tentar criar isso aqui, uma árvore de possibilidades, mas no sentido de pensamentos, de acordo com o teu pedido lá, né? Então, digamos que você peça para, vamos usar ali o caso ali da Scale AI, né? Se eu quisesse não só o valuation dela, mas esse valuation baseado em tempo real, né, das ações dela nos últimos, digamos assim, nos últimos 12 meses, valuation nos últimos 12 meses, dentro do diário das ações dela, dentro dos últimos, por exemplo, 2 anos e meio, se tiver 5 anos, os últimos 5 anos, enfim. Digamos que eu peça para fazer o valuation usando esse tipo de dados, né? Ela vai ter que construir uma coisa nesse sentido. E esse é exatamente o modelo do Tree of Thoughts, tá? Vai construir aquilo lá com base no input, tá? E gerar o teu output ali, a resposta para você, de uma maneira mais precisa. Mas para isso vai levar mais tempo, tá? Para fazer. A ideia é essa. Isso já é testado, esse sistema esse modelo de sistema 1, sistema 2 já foi testado em alguns LLMs, tá? Mas não LLMs generativos. Foi testado, por exemplo, no AlphaGo. O AlphaGo foi uma IA criada para jogar o Go, né? Que é uma espécie de jogo de estratégia, né? Mais difícil, inclusive, do que o xadrez, tá? Então, no caso do AlphaGo, o sistema 1 fez um estágio de imitação de experts, tá? Então você pegou vários modelos, vários dados de experts jogando, né, o Go, e deu para a rede neural.
numa questão de autoaprimoramento, tá? Então, ó, vou testar você no primeiro momento com os experts e depois pedir para ela fazer um autoaprimoramento, tá? Que seria já o estágio 2. Que ela vai, com base naquilo lá, ela vai jogar contra ela mesma em sandboxes, tá? E aí ganho aquela coisa do reinforcement learning, que é um tipo de treinamento de inteligência artificial, em que você vai dando recompensas, tá? Ou punições. No caso ali do Go, né, do AlphaGo, foi com probabilidade de vitória, tá? Essa aqui é interessante, esse gráfico aqui é bem interessante. Eu não sei se eu botei aqui da onde eu tirei esse gráfico aqui, mas deixa eu até verificar aqui para vocês, tá? Tá aqui. Mas tem depois eu vou ver se eu consigo pegar, que é esse gráfico aqui, esse modelo aqui, de uma maneira mais detalhada, tá? Aqui é o caso do treinamento do AlphaGo comparado com outros AlphaGos que foram treinados, tá? O AlphaGo Zero, que é esse azulzinho aqui, com AlphaGo Lee. Lee é um dos mestres ali do jogo Go, e esse AlphaGo Master, tá? Esse Lee aqui, que é a linha tracejada verde, ele meio que foi desenvolvido só com a imitação do Expert, tá? Esse segundo aqui, o AlphaGo Master, ele teve 2 estágios. Você vê que ele já está aqui um pouco acima do Lee, tá? Porque ele foi treinado no estágio do Lee, foi desenvolvido o Lee com ele, e depois ele foi para esse self-improvement, jogando sandbox contra ele mesmo para melhorar, e melhorou a performance. Agora, o AlphaGo Zero, o interessante dele é que ele foi usado só no sistema 2, tá? O AlphaGo, o Zero, ele foi treinado só jogando com ele mesmo em sandboxes, tá? E ele levou, e uma coisa que é impressionante aqui, é que ele levou, ó, isso aqui são o número de dias de treinamento, tá? Ele levou basicamente 3 dias para superar o Lee, o AlphaGo Lee, que é o treinado somente com especialista, tá? E aí levou um pouco mais de tempo para superar o que foi treinado os dois, mais ou menos entre uns 20 dias, né? E aí você levou mais 20 dias treinando ele, só no self-improvement, só usando o sistema 2, tá? Então já começou a ser treinado com bons resultados. Essa parte só de usar o raciocínio, né? A parte do pensamento do sistema 2, que é mais raciocínio, mais devagar. Você começa a analisar com mais detalhes as coisas, tá? Então esse foi o exemplo do AlphaGo. Tem outro exemplo que foi usado no Diplomacy. Agora, o Diplomacy, ele foi treinado no estágio 1 e 2 e atingiu um nível humano, tá? O Diplomacy é como se fosse um jogo de tabuleiro, tá? Um pouco parecido com o War, que a gente tem aqui, mas só que ele vai um pouco além, porque nele você pode formar alianças, tá? No War você tinha o teu objetivo lá e você tinha que conquistar esse teu objetivo, então era uma coisa mais individual. No Diplomacy, você pode gerar alianças, e você pode criar alianças ali por baixo dos panos, tá? Então ele é mais, usa mais diplomacia, enfim. E foi gerado uma rede neural para jogar o Diplomacy e a gente conseguiu atingir um nível humano usando estágio 1 e estágio 2, tá? Usando sistema 1 e sistema 2, ela só atingiu o nível humano, tá? A gente está falando do estágio 2, sistema 2, enfim. Esses dois aqui são LLMs, são redes neurais, tá? Mas não são LLMs, tá? Foram usados em cima de dados, provavelmente dados visuais, tá? Em vídeo para ver a pessoa jogando, tá? E depois ele já começou a jogar ele mesmo. Quando a gente está falando de LLM, a gente está falando de modelos de linguagem, tá? Então, o LLM, além de usar
poder usar outros tipos de dados, tá? Imagens, vídeos, sons, ele necessariamente você precisa ter dados de texto, tá? Para ser um LLM. Mas e tem alguns desafios, no caso, por fato dele precisar usar textos, na questão de definir critérios de recompensa, tá? Para usar aquele estágio 2 ali. Por exemplo, no vídeo, você usando ali vídeo, fica um pouco mais fácil, porque você diz o seguinte, ó, se você fizer certo, você vai ganhar tantos pontos de recompensa. Se você fizer errado, você vai perder tantos pontos. E ali a rede neural fica em si, com esses dois critérios ali, jogando contra ela mesma, né? Então ela vai tentar otimizar o ganho tipo de pontuação para ela. Quando a gente vem para a linguagem, como é que você vai fazer isso com texto? Ó, você vai escrever esse texto aqui, você vai ganhar X pontos. Mas se o teu texto for ruim, eu vou te tirar pontos. E como é que a gente fala, como é que a gente dá esse critério que é subjetivo? Texto ruim, texto bom. Tá? Então esse é um desafio. E tem, sim, já tem algumas propostas para poder lidar com esses desafios. Tá? Mas ainda é uma questão em aberto, tá? Essa questão de você utilizar um corpus, né, de dados em texto e utilizar critérios ali para o sistema 2, principalmente de reinforcement learning. Então, está se pensando fazer isso para criar, estimular a rede neural a usar a imaginação dela, tá? E aí, usar a imaginação dela, a gente começa a criar aqueles labels criticando essa imaginação dela. Esse texto aí pode ser melhorado por conta disso, daquilo. Pode melhorar nesse critério aqui, por exemplo, a gramática pode ficar mais fluida, enfim. E aí, com base nisso, nesses labels, ela vai gerando já um pouco de autocrítica, né? Nessa etapa de auto-melhoramento, tá? Então, esse digamos assim, uma possibilidade, tá? Mas aí a gente entra naqueles critérios todos de labeling que a gente viu nos vídeos de introdução, tá? Você precisa ter gente para fazer isso. Outra questão aqui é esse aqui, na geração de prompts, tá? A gente faz um reinforcement learning em prompts. Então, pede para ela ir treinando, e aí você vai criando estágios ali, né? Vamos ver como é que tá o teu treinamento aqui. Pum, aí começa a dar um prompt para ela lá. E aí, isso, dependendo do que ela te der, né, de retorno desse prompt, você atribui uma recompensa ou uma punição, tá? Isso em termos de feedback. E aí nesses feedbacks, novamente ela vai refinando. Mas novamente você vai ter que ter a interação humana ali. Então é uma mistura de estágio 1, pensamento estágio 1 e estágio 2 ali, usando como base o Go, tá? Que foi feito ali. Mas é uma possibilidade, tá? De incluir o sistema 2 dentro dos LLMs. Customização, né? O que está sendo feito aí? Vocês podem ver isso, por exemplo, já em alguns produtos, tá? A próprios ChatGPT tem uma customização ali. Você consegue criar um ChatGPT próprio seu. Isso facilita muito, né? Inclusive em nível de usuário, tá? Em nível de usuário você já pode fazer isso. Em nível de desenvolvimento, você também pode fazer isso, mas usando lá a API da OpenAI, tá? E aí tem uma série de formas de você usar a API e os códigos que você pode usar ali dentro, tá? Então, basicamente ali o que ele pega? Você gera, você dá a informação, né? Que você quer que ele seja especialista, digamos assim, você está lendo um livro, sei lá, um livro
sobre álgebra linear, né, que está ali na minha estante. Você pode dar todo o conteúdo desse livro ali para o ChatGPT e aí começa a treinar ele em cima de álgebra linear, tá? Você quer que ele fique especialista naquilo lá. E aí você vai dando, por exemplo, um livro, você dá um paper sobre álgebra linear, você vai dar informação de um outro lugar que você tira e vai pedindo para ele fazer, solucionar problemas ali de álgebra, tá? Ou pedir para fazer gráficos, enfim. Então são coisas que você pode fazer. Você pode fazer isso para tudo. Você pode pegar, por exemplo, sei lá, todos os dados que você tem de jogos do seu time do coração, por exemplo, e pede para o ChatGPT virar um especialista no seu time de coração. E aí, de repente, quando vai jogar contra um adversário, você pede para o ChatGPT fazer uma previsão em cima do histórico todo, né? Tanto do seu time quanto do jogo contra esse adversário em especial, tá? Você pode fazer essa customização hoje em nível usuário, você pode ir fazendo isso em nível de desenvolvimento para colocar em alguma aplicação, tá? Então esse é um caminho, assim, que é um caminho que eu vejo de produto muito forte, tá? Você tem a rede neural maior, e com esses customizações você vai criando simulacros dentro dessa rede neural maior, tá? E aí esses simulacros vão ser especialistas daquilo que você quer que ele seja especialista. E você vai ter aquele simulacro lá para seu uso pessoal, tá? Uma outra é comunicação, né, entre redes neurais, entre modelos de inteligência artificial, tá? Hoje, isso aqui é digamos assim, é um landscape dos modelos de LLM, tá? Você tem vários tipos de modelos hoje. Você tem modelos mais específicos para código, tá? Para te ajudar a programar, para fazer copyright, para fazer desenvolvimento, chats, enfim. Você tem vários aqui. Você tem plataformas grandes de infraestrutura como a OpenAI, a Hugging Face também produz infraestrutura para treinamento, seja para fazer fine-tuning, seja para fazer inferência. Você tem aqui de hardware e criação de modelos. Então você tem todo um landscape ali de modelos de LLMs, tá? Mas só que esses modelos hoje em dia eles estão muito separados, tá? Você pode até fazer um trabalho ali de incluir, tentar de alguma forma nessa otimização, nessa customização, fazer customização em cima de vários modelos. Mas aí você vai ter que ter uma infraestrutura mais robusta para isso, por exemplo, né? Principalmente processamento, que você vai pegar o dado desses modelos, vai criar uma estrutura de processamento sua e gerar na tua aplicação. Mas a tendência é que esses modelos começam a conversar entre si, tá? Por quê? Primeiro porque é muito caro você gerar esses modelos. Segundo, a gente está terminando, a gente está ficando sem dados de texto de qualidade para fazer treinamento. Eu até já escrevi um texto sobre isso. Se vocês procurarem aí no meu blog, netball.org, deve ter o link para algum texto que eu já escrevi sobre isso. Tá, acho que eu publiquei na Update or Die. Mas você pode checar ali no meu blog, netball.org. Enfim, então você tem esse problema ali de tá começando a faltar dados em texto em qualidade para você gerar datasets para treinar inteligências artificiais. Então, um passo para minimizar isso pode ser você começar a uma IA conversar com outra IA, tá? Então, essa que é a ideia de você usar o LLM como sistema operacional. Tá? Você tem o modelo lá, seu sistema operacional ele vai ter uma interpretação ali de Python, um terminal Python,
vai ter um disco rígido ali que você vai poder jogar arquivos ali, um sistema de arquivos. Ele vai acessar a internet vai ter um browser aclopado, ou vai, de alguma forma, acessar a internet via algum browser que já exista. Você vai ter ali, poder colocar periféricos ali sobre vídeo, áudio, periféricos de vídeo, áudio, de impressão, por exemplo, e ele vai falar com outros LLMs. Então ele vai ser um sistema operacional que vai gerenciar essa coisa toda e vai conversar com outros LLMs, seja para poder aumentar a capacidade dele, seja para poder pegar mais informações, enfim, seja para checar alguma coisa. Então a ideia é que esses caras todos comecem a falar entre si, tá? Essa que é a tendência. É isso, pessoal. Vamos terminar aqui a apresentação. Deixa eu desligar aqui para a tela. Bom, então, assim, dessa maneira a gente finaliza, né, essa nossa apresentação sobre os algoritmos, né, sobre a progressão algorítmica dos LLMs. Falamos na primeira parte sobre como a gente avalia essa progressão algorítmica. Nessa segunda parte, a gente falou um pouco sobre o que esperar, né, dos LLMs. Falei um pouco dessa questão do sistema 1 e sistema 2 do pensamento, modelos de pensamento, sistema 1 e sistema 2, maneiras de se pensar, e esse conceito de sistemas de pensamento é que está embasando algumas pesquisas em cima de LLMs, para começar a gerar uma segunda geração de LLMs que seja mais inteligente, que possa utilizar o sistema 2, que é um sistema mais de raciocínio lógico, um pouco mais lento, né? Mas, embora seja lento, ele é mais preciso, tá? Isso tudo para poder melhorar melhorar não só a precisão do LLM, né, das respostas do LLM, mas melhorar a capacidade desse LLM em termos de inteligência mesmo, né, no que a gente entende como inteligência, que é uma capacidade de usar diversas ferramentas, uma capacidade de comunicação, até de relação interpessoal, no sentido de se relacionar com outras inteligências artificiais, e a partir dali você construir sistemas operacionais, todos baseados em inteligência artificial, que possam nos ajudar de uma maneira mais robusta, seja para facilitar o seu trabalho, seja para te ajudar a fazer esse trabalho, né? Em termos de criação mesmo, ou até em termos de avaliação, né, do seu próprio trabalho. Aquele exemplo que a gente fez na primeira parte no ChatGPT, pedindo para ele fazer estudos de evaluation da Scale AI. É um exemplo só que eu dei para vocês, mas, enfim, você poderia extrapolar isso daí para outras coisas, né? Por exemplo, eu sei de pessoas que muitas vezes usam para gerar primeiros drafts de roteiros, né, ou primeiros drafts de textos, e a partir dali começa a trabalhar em cima, né? Cada um usa da maneira que achar melhor, tá? Mas o que eu estava querendo passar é um pouco do que esperar do futuro, tá? O que a gente pode esperar, na minha visão, é o LLM como sistema operacional, e aí atuando como sistema operacional. Possa ser, como por exemplo, o teu computador tem um Windows ali que está regulando todo o teu trabalho, né? No sentido de tá ali analisando quanto de memória você está gastando, libera um pouco aqui, libera um pouco ali, vê quais são os sistemas que você mais usa, para poder, por exemplo, deixar gravado em cache, você poder abrir eles de maneira mais rápida, ver arquivos ali, muitas vezes faz gerenciamento de arquivos, de versão de arquivos, né? Então,
A ideia é a IA virar um sistema operacional, tá? Então, gente, até a próxima. Eu pretendo fazer pelo menos mais um sobre LLMs, né? Mas sobre uma apresentação sobre LLMs, mas aí mais voltada para sistema de segurança, tá? Porque a gente ainda tem problemas de hackeamento, já temos problemas de hackeamentos em sistemas de LLM hoje, tá? Então, gostaria de falar um pouco sobre isso, que não é muito falado, tá? Então, até uma próxima oportunidade. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Grande abraço.